Encerrada em 2012, o Mosteiro de Lourvão foi durante muito tempo um importante hospital psiquiátrico, um polo de saúde mental bem conhecido e acompanhado pela população, que conhecia também a história dos utentes pelo nome. Em 2018, a população juntou-se, acabando por criar o movimento Mais Saúde para o Hospital de Lourvão. A este movimento juntaram-se profissionais de saúde, políticos e outros conselhos. Na Zona Centro, organizaram-se debates, encontros para discutir o futuro do antigo mosteiro e para avaliar a possibilidade de o mesmo ser integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados. É entregue uma petição com 7.087 assinaturas, que culmina com audições e discussões parlamentares. Destas diligências saem várias propostas de resolução, do PCP, Bloco de Esquerda e dos Verdes, que depois são unificadas. A mesma foi a debate e foi aprovada com os votos do Bloco de Esquerda, dos Comunistas, Verdes, do PSD e PS Coimbra. Os restantes deputados abstiveram-se. Durante este processo, o edifício que se encontrava afeto ao Ministério da Saúde e sob a alçada do CHUC era considerado pelo então presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Fernando Regateiro, um problema económico. Assim, não tardou que este problema fosse englobado na alçada do Ministério da Economia, num programa de nome Revive, um programa de reabilitação de património e investimento turístico. Apesar da recomendação saída da Assembleia da República de que o mesmo edifício fosse inserido na Rede Nacional de Cuidados Continuados, a mesma foi ostensivamente ignorada e os prazos do projeto Revive foram sendo alargados, parecendo que teria que se arranjar quem nele participasse, ainda que assim não o quisesse. É do conhecimento geral que a empresa que havia ganho o concurso, a Turim, desiste do mesmo a 23 de fevereiro de 2019, pelas 17 horas. A documentação ainda não tinha sido entregue. Entramos na pandemia, sem mais notícias quanto ao desenvolvimento desta questão, e é sugerido que o edifício do Lourvão possa ser usado como hospital de retaguarda. A 17 de março é comunicado através da comunicação social que a concessão do antigo mosteiro será entregue à Softtime Unipessoal Limitada, uma empresa criada em 2019, de que pouco se sabe, sem registro de trabalhadores, que se envolve num investimento estatal de milhões. Tentámos abordar o presidente da Câmara, Humberto Oliveira, que se recusou a prestar declarações. A propósito de algum esclarecimento que nos possa dar, visto que isto saiu ontem à população, nem ao movimento Mais Lourvão? O negócio não é seu, o negócio é de quem? É do Turismo de Portugal, mas entretanto houve uma petição que foi votada por maioria parlamentar em 2019, em que toda a Assembleia, é bem certo, mas entretanto aquilo que disse à população foi na véspera da assinatura deste documento. O que eu disse à população é público. É público, mas foi na véspera da assinatura deste documento. Inclusivamente ninguém tem conhecimento de que empresa é esta. Estes negócios consos contra a vontade de quem é verdadeiramente proprietário dos edifícios estatais e deles necessita para sobreviver às sevícias da doença e do envelhecimento ainda mais chocam quando, em resposta à sugestão de um polo de cuidados continuados, a Ministra da Saúde respondeu que não seria possível por falta de acessibilidades. Supomos que para encher este gigantesco edifício de turistas imaginários se alugarão helicópteros. Digo imaginários porque ali bem perto temos o exemplo, poderíamos até dizer o projeto piloto deste hotel, o chamado Hotel de Penacova, com vistas invejáveis e que acabou sendo um rotundo fracasso. Resta-nos perguntar se a saúde dá prejuízo, o turismo dos invisíveis será pago por que saudáveis contribuintes. Olá, Eduardo. Temos-lo aqui connosco como representante do movimento Mais Saúde pelo Hospital de Lourvão. Muito bom dia, Sr. Deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostaria de saber quando é que começou este movimento. Este movimento começou há 3 anos, em março de 2018, por iniciativa de um conjunto de ex-funcionários do hospital, em que eu me incluo, mas também cidadãos aqui do lado de fora, dos muros, que sentiam o problema da necessidade de cuidados continuados para os seus próprios familiares
e para outras pessoas que conheciam. E também pela necessidade de voltar a dar vida a este edifício, vida em termos de ocupantes, mas também manutenção. É um edifício que estava vazio há 6 anos, após o encerramento do hospital em 2012, e que estava-se a degradar, e é um monumento nacional que nós queríamos conservar. A solução ideal é voltar a trazer a saúde aqui para este local, que tanto falta faz à nossa população. Quando este hospital psiquiátrico foi esvaziado, digamos assim, o objetivo seria qual? Aquilo que nos foi dado a conhecer foi uma opção política da altura, dos governos do PSD, em que o objetivo foi sempre assim, encerrando os serviços públicos e passando os doentes, no caso aqui foram para uma IPSS de Miranda do Corvo. Foi uma situação, enfim, que nós achamos que foi um atentado contra a vida das pessoas que aqui que aqui residiam, porque os doentes do Lourvão, uma boa parte deles viviam aqui com as pessoas, interagiam com a população, prestavam até serviços domésticos, enfim, voluntariamente à população, estavam inseridos. E aqui dentro tinham a sua terapia ocupacional, faziam trabalhos que depois vendiam. Era necessário voltar a trazer para aqui a saúde. O Lourvão, para além de saber trabalhar com este tipo de doentes, podia beneficiar muito também com a criação de postos de trabalho de caráter permanente. Implementava aqui o comércio local, podia, inclusivamente, a solução que nós preconizávamos, que era agora os cuidados continuados, integrados na Rede Nacional de Saúde, podia servir também para depois atrair os familiares que os viriam visitar, podia criar pequenas unidades de alojamento local, enfim, era um polo de desenvolvimento que vinha para aqui com um caráter permanente. Quais foram as ações que o movimento foi organizando para fazer chegar aos legisladores a necessidade que vocês achavam que seria o caminho mais adequado para o mosteiro? Desde logo, tentámos desenvolver a população. Fizemos aqui um primeiro debate com a população, teve logo 70 e tal, 80 pessoas, sensivelmente, em que toda a gente se mostrou disponível para colaborar e deixar as sugestões, e onde saiu a ideia de fazermos uma petição à Assembleia da República. Isto foi no dia 10 de março de 2018. No dia 11 de julho de 2018 fomos entregar 7.187 assinaturas à Assembleia da República. Foi uma coisa, quase 2.000 assinaturas por mês que estivemos a recolher, com um grande envolvimento da população, da Igreja mesmo, de algumas instituições, até de algumas autarquias aqui da região centro. Fomos de excursão, 55 pessoas à Assembleia da República entregar a petição. Depois houve o debate, fizemos, entretanto, outras iniciativas, como um outro debate em Penacova, com uns especialistas da área, com colaboração da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, vários médicos da região, também sindicatos dos médicos e dos enfermeiros. Fizemos aqui uma vigília, fomos tentando desenvolver, fomos à Assembleia Municipal também com uma representação de quase 100 pessoas, numa das Assembleias Municipais, para convencer o poder local. E esta petição chegou a ser discutida a nível parlamentar, correto? Sim, primeiro na Comissão Parlamentar de Saúde, onde estivemos também, e foi aprovada, o relatório foi aprovado por unanimidade. Essa primeira recomendação recomenda ao Governo a criação de vagas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, de uma forma geral. A segunda já refere-se exatamente ao que é o Mosteiro de Lourvão, ao Hospital, às instalações do antigo Hospital Psiquiátrico de Lourvão, que recomenda a reconversão das instalações em unidade de cuidados continuados e o início dos trabalhos ainda para 2019. Infelizmente, o Governo seguiu outro caminho. A oferta de cuidados continuados em Portugal é escassa, na rede pública, desde logo. E esse é um dos aspectos mais frágeis do que deve ser um Sistema Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde forte, universal, com cobertura de todo o território, etc. Depois, segunda questão. O edifício do Lourvão é um edifício que ao longo de décadas serviu como equipamento de saúde. Exato. E nessa condição
enquanto isso vigorou, criaram-se laços com a comunidade envolvente, que são laços muito importantes. Isto dito, podemos desperdiçar isto, devemos desperdiçar isto, em nome de quê? Não faz nenhum sentido. E, portanto, foi nessa perspectiva que nós acolhemos com concordância e com perspectiva de ajudar a petição que foi referida, e foi também nessa perspectiva que acompanhámos e nós próprios tomámos iniciativas para que o Parlamento, digamos, desse vencimento a essa opinião. O Governo decidiu não acatar e, infelizmente, isso é muito corrente, ou seja, do que se tratou foi de um projeto de resolução, isto é uma recomendação ao Governo, e, portanto, este Governo, como governos anteriores, olham para as recomendações do Parlamento com, digamos, um olhar muito seletivo. Os governos já têm uma perspectiva ou têm, uma lógica adotada no seu interior e, portanto, há uma decisão, há uma recomendação do Parlamento e o Governo olimpicamente ignora como se nada fosse. Ora, eu creio que isso é errado porque, digamos, a expressão de vontade que foi expressa, que foi tomada no Parlamento a propósito disto, devia merecer outra atenção do Parlamento. Acho que isso é próprio de uma democracia e creio que, aliás, isto já se passou antes da eclosão da pandemia. Acho que a eclosão da pandemia veio tornar isto, infelizmente, veio tornar isto muito mais candente. A determinada altura, o mosteiro passa para o Ministério da Economia e é integrado no projeto Revive. E a partir daí, estando integrado no projeto Revive, passa a ser olhado naturalmente como um monumento turístico. A verdade é que o hospital continua a ter cá a segurança paga pelo Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que está aqui já tem aqui segurança há 9 anos agora. Isso prova que o edifício continua afeto à saúde. Em fevereiro de 2020 havia 1.551 internados sem necessidade, isto é, à espera de outras soluções, ou na família ou em unidade dos cuidados continuados, que representava 57% desse total. E isto custa, pela diferença que tem o internamento numa unidade de cuidados continuados ou nos hospitais centrais, custa 184 milhões de euros ano. Isto é, nós apresentamos contas que a reconversão do hospital para a unidade de cuidados continuados ficaria aí nos 4 milhões e meio, 5 milhões de euros. Isto era amortizável em 2 anos, segundo as contas que apresentámos. Por isso, era uma boa solução também económica. Eduardo, depois temos esta questão que o movimento e muitos cidadãos e profissionais de saúde, políticos também foram acompanhando, que é a questão que não está muito clarificada, que é a escolha da empresa que fez a concessão do negócio. O concurso abriu em dezembro de 2018, em 18 de dezembro, e tinha como prazo de entrega das propostas 9 de maio de 2019. Ao fim de 5 períodos, de 5 prazos, anunciam que há 3 candidatos. Só em março de 2020 anunciam um candidato, que era uma empresa de hotéis Turim. Em março de 2020 até fevereiro de 2021, já deste ano, não há saída nenhuma, até que em fevereiro de 2021 anunciam que estava a terminar o prazo, porque o primeiro candidato desistiu, chamaram o segundo, e nesse dia terminava o prazo. Bom, uns dias depois surge então um novo candidato. É uma empresa que não tem histórico na área do turismo, aliás, uma empresa criada depois do concurso estar aberto, não tem trabalhadores, não tem experiência, não sei como é que é classificada num concurso destes, para um investimento que depois foi anunciado como 10 milhões de euros. E qual é a confiança que traz aqui às autoridades para poderem adjudicar isso? O que me foi dito pelo Presidente é que o movimento tinha conhecimento, portanto, já atempadamente do que se ia passar. Isso não é verdade? Isso só sabemos na véspera, de facto, pela comunicação social. É descontar, é de desconsiderar toda a história que aquele edifício teve e justamente todo o tipo de relações que se estabeleceram entre aquele edifício, ou seja, entre
a utilização daquele edifício e a comunidade envolvente. E, portanto, é uma narrativa feita à medida, é uma história contada para legitimar uma escolha que está previamente feita. O facto de se terem alargado os prazos sucessivamente, até que finalmente aparecesse alguém para cumprir o objetivo que estava previamente determinado, é muito significativa. Quer dizer, na verdade, há uma escolha. Essa escolha é feita em função de critérios que não são minimamente transparentes. E que é a escolha de que ali tem que funcionar uma unidade turística. Ponto. E depois há de vir alguém. Esse alguém nunca apareceu. E agora aparece. Todo este processo, incluindo esse episódio, mostram a extrema fragilidade desta oferta efetiva. Ou seja, nós não tivemos para ali nenhuma entidade minimamente credível, minimamente consistente, que apresentasse um projeto que fosse um projeto convincente. E, portanto, o que há é uma sucessão de demonstrações de que o que estava previamente decidido estava decidido no vazio. Essa ideia de que um hotel de charme em tudo quanto é esquina passa a ser a grande solução para o nosso país, mostrou precisamente as suas fragilidades com esta situação. A decisão que veio a ser tomada com esta empresa, que é uma empresa, enfim, que no mínimo nos causa muita dúvida, porque é uma empresa sem trabalhadores, quer dizer, é uma coisa um bocadinho estranha. Como é que se vai criar para um edifício que é monumento nacional, que tem a história que tem a pretensão da comunidade e de movimentos sociais fortes, para uma afetação ao Serviço Nacional de Saúde, como é que se justifica uma decisão desta natureza? É, no mínimo, extraordinariamente dúbio. É uma tendência de privatização dos cuidados continuados, a par com todas as situações de saúde que nós temos visto. Exatamente. A opinião da população não é uma opinião de teimosia irracional. É de necessidade. É uma opinião de quem está no local, conhece o que foi feito. É a questão da privatização. Entendamos bem, a falta de oferta pública não é um esquecimento, é uma irresponsabilidade calculada, é uma irresponsabilidade deliberada. Isto é uma falta de resposta do Estado, do poder público, na oferta de condições a todas as pessoas, não é? E é, com isso, a criação de um buraco que, evidentemente, é uma área de negócio apetecível para os privados. Eduardo, quais são as ações que pretendem levar a cabo a partir daqui? Vamos continuar a lutar pelos cuidados continuados, onde for possível. Se não forem aqui no Concelho de Penacova, seja aqui nas redondezas, para onde as pessoas possam ter, enfim, ou que possa ter vagas para os doentes mais fragilizados que deles necessitam. A necessidade aumentou, efetivamente. Por isso há que criar as unidades de cuidados continuados, onde for possível, para responder a esta necessidade. Naturalmente, nós decidimos, então, ficarmos vigilantes com o Movimento Mais Saúde para o Hospital Urbão. Vamos ficar vigilantes à boa aplicação dos dinheiros públicos aqui, à conservação do edifício. Esperamos que as coisas funcionem bem, embora discordando sempre pela entrega de um edifício destes a uma entidade privada que durante 50 anos vai privar a população também de usufruto dos terrenos que estão aqui para trás. Neste momento seria essencial reforçar os cuidados continuados, não fazer um hotel de luxo. A fragilidade da oferta de saúde mental em Portugal é uma desgraça para o país. É uma desgraça para o país. E, felizmente, nos últimos meses, se quisermos, nos últimos anos, tem havido uma tomada de consciência maior, mas uma tomada de consciência que resulta da evidência da desgraça. Insisto, a oferta de cuidados continuados, em todas as áreas da vida, é extraordinariamente deficitária em número de camas, em número de instalações capacitadas para esse efeito, etc. Nós continuamos a precisar de unidades de natureza hospitalar e continuamos a precisar de unidades de internamento e continuamos a precisar de unidades que, no interface com a comunidade, façam abordagens de saúde mental, enfim, que permitam às pessoas não estarem internadas, mas terem, digamos, uma relação frequente, cotidiana, semanal, o que seja,
com unidades desta natureza. É muito importante, digamos, aproveitar, não desperdiçar os recursos que temos em nome de um sonho, de uma quimera cuja fragilidade está à vista.